Olá, amigo, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, amém? Veja só, hoje eu vou estar ensinando para vocês aonde que Satanás vai passar o milênio, aonde que Deus vai colocar Satanás no milênio. Será que a Bíblia, que é a nossa fonte verdadeira, será que a Bíblia nos ensina? Existe aí um grupo, ou alguns grupos, discutindo sobre o arrebatamento da igreja, aonde que o justo vai morar. Pelo amor de Deus, é tanta discussão que o homem passa da sua ignorância, intelectual. Veja só, a Bíblia é uma fonte verdadeira que, através da Bíblia, nós garantimos uma nova morada no céu, junto com o nosso Jesus Cristo. Jesus, quando morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia diz lá no livro de Atos que ele ascendeu ao céu e ele deixou uma promessa. Ele disse: senhores Galileu, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo agora ir para o céu, é o mesmo que vai voltar para buscar sua igreja. Veja só, no livro de Apocalipse, João está na ilha de Pátio, na Grécia. Ele foi preso pelo imperador romano e João agora está sendo escravo do trabalho. E nessa oportunidade, a Bíblia diz no livro da Revelação, Apocalipse, que Jesus envia um anjo até João. João é levado até o céu e lá ele vê os selos, livro que é o selo de Apocalipse, e ele vê que ninguém é digno de abrir esse selo. Mas a Bíblia diz que Jesus, o Cordeiro de Cristo, estava no meio do trono e ele tomou o selo, o livro, e ele começou a abrir. E entre a abertura do selo, aqui no capítulo 7 de Apocalipse, Jesus começa a abrir o selo e ele começa a tocar as trombetas. Entre a trombeta 6 e 7, a Bíblia diz que o anjo do Senhor saiu pela terra para selar aqueles que seriam salvos da grande tribulação. Veja só, a Bíblia disse que o anjo saiu pela terra para selar aqueles que seriam salvos da grande tribulação. Veja que Jesus já tirou a igreja da terra, o arrebatamento pré-tribulacionista. Nós somos pré-tribulacionistas. O que é isso? Nós não cremos, nós acreditamos que a Bíblia é pré-tribulacionista. Nós cremos que a igreja de Cristo não passará pela grande tribulação no Apocalipse, capítulo 7. Por quê? Porque a grande tribulação não será uma tribulação física, aonde os governantes perseguirão a igreja. Não. Na grande tribulação será uma perseguição espiritual, aonde já vou estar mostrando para vocês, aonde o anticristo, junto com o falso profeta e a besta, ele vai sair para atacar as nações. Quem são as nações? São povos, línguas, etnias, pessoas que não foram salvos no primeiro arrebatamento da igreja. Então ficaram para a grande tribulação. E a Bíblia diz que o anjo saiu para selar. Aqui no capítulo 7, e versículo 3 diz assim, dizendo:
Não danifica a terra, nem o mar, nem as aves, até que hajamos assinalado na testa o servo do Deus vivo. Olha só, o anjo está segurando a terra, os quatro cantos da terra. O anjo está segurando os quatro cantos da terra. Para quê? Para não danificar a terra, para não destruir a terra. E você sabe que o vento simboliza a guerra. Então o anjo está segurando e saiu o quinto anjo. A Bíblia diz que saiu um quinto anjo e ele saiu pela terra no meio da tribulação e colocou na testa daqueles que seria salvo a marca de Cristo. Colocou na testa a marca de Cristo. Para quê? Para quando a segunda morte chegar até essa pessoa, o diabo não ter poder sobre ele. Então aí há um ponto. A tribulação espiritual já começou no capítulo 7 de Apocalipse. Entre o sexto selo e entre os 7 selos, que é a trombeta, a última trombeta do livro de Apocalipse. Então, a tribulação será um terror sobre a humanidade. Não é uma tribulação de guerra, de perseguição, não. É uma tribulação espiritual, aonde Satanás, junto com os seus demônios, com a besta e o anticristo, o falso profeta, sairá para destruir aqueles que não foram salvos no primeiro arrebatamento. Só para você ver, abre sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 2 e 3. Veja só. Aonde que Satanás vai passar o milênio depois da grande tribulação da igreja? A Bíblia diz assim, ó. Em Apocalipse, capítulo 9 e versículo 2, a Bíblia diz assim, ó. E abriu o poço do abismo. Deus abriu o poço do abismo. E subiu desse poço fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, como a fumaça do poço. Escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos, presta atenção, vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-se dado poder, como o poder que tem o escorpião da terra. Veja só. A Bíblia diz que existe um lugar na terra, geográfico, aonde estão presos os piores demônios, entre o rio Eufrates. A Bíblia fala que esse poço foi aberto na terra. É um lugar geográfico, é um poço. A Bíblia diz que é um poço. E esse lugar foi trancado, foi aberto. E de lá saiu 4 anjos da morte, 4 anjos. E entre eles saíram gafanhotos. Gafanhotos simboliza demônios, espírito destruidor. Aqui no livro de Apocalipse, ele continua dando inscrição de quem são esse gafanhoto. Os gafanhotos simbolizam demônios. Os demônios vão sair desse poço do abismo e ele vai sair grande poder para destruir aqueles que não têm a marca de Cristo na sua testa. Isso é na tribulação. A igreja já está com Cristo e a tribulação começou aqui na terra e os anjos agora estão dominando a terra. Veja só. E aqui porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porque a sua cauda é semelhante à serpente e tem cabeça, e com ela danificará, no versículo 20, danificará
E os outros homens que não foram mortos por essa praga, não se arrependeram das suas obras, das suas mãos. Veja só. Satanás, ele vai sair com tanto poder que da sua boca sairá fogo para destruir a humanidade. Aqui existe um ponto. Como que a igreja vai passar pela grande tribulação espiritual, sabendo que quem vai destruir a humanidade não são os governantes da terra. Quem vai perseguir os que ficaram na grande tribulação são os próprios demônios no mundo espiritual. A Bíblia diz que os homens que ficaram vão ser perseguidos, que eles vão procurar a morte e não vão achar. Vai querer que os montes caem sobre ele. A morte vai sair dele e esses demônios vão perturbar as pessoas que ficaram na grande tribulação. E entre a grande tribulação está o povo de Israel, os 144 mil da tribo de Israel. De cada tribo, 12 mil pessoas que vão se salvar na grande tribulação. A igreja não está mais aqui na terra, está com Cristo. Então, veja só, aonde que os demônios e Satanás vão passar o milênio? Você sabe que depois da tribulação, aqui no livro de Apocalipse, aqui capítulo 20, olha só onde que Satanás vai passar o milênio. Presta atenção. Depois da tribulação, Jesus vai vir do céu, vai pisar nos Montes das Oliveiras, na cidade santa, e ele vai destruir Satanás com o sopro da sua boca. Satanás vai ser destruído. Então, aqueles que morreram na perseguição vão ficar mortos, presta atenção, vão ficar mortos. Satanás será destruído, né? Junto com os seus demônios. Porém, Deus conserva o grande dragão. Conserva. Olha só o que diz no livro de Apocalipse, capítulo 20 e versículo 3. Olha só. E lançou no abismo, e ali o fechou, e pôs um selo sobre ele, para que não enganes as nações, até que os 1000 anos se acabe, e depois importa que seja sorto um pouco de tempo. Veja só, Deus vai pegar Satanás, vai prender no abismo, e nesse abismo, eu quero que você preste atenção aqui agora, por favor. Você lembra no livro no capítulo 9 de Apocalipse, Deus fez sair 4 anjos e o demônio em forma de gafanhoto dentro do poço? Aonde que fica esse poço? Esse poço fica entre o rio Eufrates, perto do jardim do Éden. O poço foi aberto, o abismo foi aberto e saiu os 4 anjos da morte. E os demônios que tinham poder, o demônio que tinha cabeça, a sua cauda era cabeça de cobra, para destruir os povos que ficou na tribulação. Lembra? Mas em Apocalipse, capítulo 20 e versículo 3, Jesus pega o dragão, que é Satanás, ele prende no abismo, e sobre o abismo ele coloca um selo. Presta atenção. Aonde que fica o abismo? O abismo fica na terra. E em algum lugar dessa terra existe um lugar geográfico, aonde Jesus vai prender Satanás por 1000 anos. Satanás vai ficar preso por 1000 anos
dentro desse abismo e ele vai selar. Se ele vai selar, então veja só que o mesmo abismo aonde saiu os gafanhotos é o mesmo abismo aonde Satanás vai estar preso. Agora, sozinho, sem ninguém. Os demônios já foi destruído, o falso profeta já foi destruído, a besta já foi destruído, já foi lançado no lago de fogo e enxofre. Agora Deus conserva Satanás para passar o milênio no abismo. Veja só. No momento que Satanás é preso no abismo e é selado, né? É aqui na terra, em um lugar geográfico. A Bíblia fala que Jesus vai passar um selo sobre o abismo e ele vai ficar preso por 1000 anos. É aqui que eu quero falar para você agora. Eu quero me dirigir a você agora. Preste atenção. A tribulação, o falso e a besta já foi destruído. Os que morreram estão mortos, né? Satanás foi preso no abismo, já está preso no abismo. Agora quem está na terra? Ninguém. A terra está vazia. Satanás não tem mais ninguém para tentar. Satanás não tem ninguém mais para destruir, para matar. Por quê? A terra foi destruída. A terra agora está vazia, sem forma. A terra está danificada pela força do mal e pela força de Deus. Agora Jesus desce do céu, presta atenção, Jesus desce do céu junto com a sua igreja, desce do céu junto com a sua igreja, e nós vamos passar o milênio no novo céu e na nova terra. É os 1000 anos de Cristo aqui na terra. É os 1000 anos. Presta atenção. É muito forte isso aqui. Depois que Satanás passar os 1000 anos, a Bíblia diz o quê? Em Apocalipse, capítulo 20, e versículo 7, diz assim, ó. E acabando-se os 1000 anos, olha só, acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Depois de 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Aí eu te pergunto, Satanás vai ser solto para quê? Se aqui na terra a igreja já está com Cristo, Satanás está reinando no abismo sozinho, ele queimando no fogo do abismo. A igreja está no céu, o justo está no céu, os remanescentes da tribulação foram marcados com o sinal de Deus e os ímpios foram mortos. Agora, para que Deus vai soltar Satanás depois dos 1000 anos? Sabe por quê? Porque os ímpios que não está escrito no livro da vida vão ressuscitar para a segunda morte. É forte ou não é? Os ímpios vão ressuscitar junto com Satanás. Veja só. Quando Satanás sair da prisão, Jesus vai ressuscitar os ímpios que morreu sem a salvação. E aí ele vai querer fazer guerra. Ele vai querer fazer guerra contra a cidade santa, mas não tem mais ninguém para se salvar. Quer dizer, Satanás não sabe que ele vai passar o milênio no abismo. Ele não sabe. Satanás não está sabendo. Quando ele sair da prisão, Jesus vai ressuscitar os ímpios, todos que morreram sem Cristo, e Satanás vai sair para fazer guerra contra ele. Por quê? Satanás não está sabendo que ele vai passar o milênio no abismo. Então aí Satanás é destruído totalmente, aniquilado da terra. Aí vem o juízo final. Nessa época, a igreja já está passando por julgamento, julgando as nações. Os santos já estão julgando os ímpios pelas suas obras. Será julgado pelas suas obras. Então Satanás é destruído, o milênio se acaba no paraíso e a igreja vai morar no céu com Cristo eternamente. Deu para entender, mais ou menos? Deu para entender que, olha só,
Apocalipse, capítulo 20, que Satanás saiu da prisão. Olha só o que diz Apocalipse 20 e versículo 10. Diz assim, ó. E o diabo, olha só. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Olha só. Ele saiu da sua prisão. Ficou um pouquinho de tempo, que a Bíblia não relata. E no versículo 10 a Bíblia fala que Satanás, que enganava as nações, ele foi lançado aqui, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Então a tribulação, a igreja não está mais na tribulação, né? O pós-tribulacionista tem uma visão distorcida da palavra. Não tem como a igreja passar por uma tribulação física. A igreja e o mundo vai passar por uma tribulação espiritual. Quem vai perseguir as nações não é os governantes da terra. Quem vai perseguir as nações, a igreja, o remanescente, são o falso profeta, o anticristo, a besta, os demônios e Satanás. Quem é que vai resistir essa tentação? Ninguém, né? E diz assim, ó, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aleluias. Deu para entender que o pré-tribulacionista defende que Jesus vai buscar o seu povo antes dessa tribulação? Claro que nós estamos passando pela tribulação financeira, passamos pela tribulação governamental, passamos pela tribulação econômica, né? Guerra, nação contra nação, isso é guerra, né? Mas isso são sinais da grande tribulação. Mas na grande tribulação, a igreja já está com Cristo. E aquele que perturba as nações já foi destruído no lago de fogo. Amém? E aí depois vem o juízo final. Já era. Já era. É aqui que eu quero me dirigir a você agora. Você aí que tem orgulho, soberba. Você que rouba, que mata. Você que é do tráfico. Você que humilha o seu próximo. Você que tenta derrubar as pessoas para ter algo nessa vida. Eu quero dizer para você que você está nessa terra, tudo é passageiro, meu amigo. Jesus quer te dar uma oportunidade hoje para você se dirigir até Ele. Você não passa de 100 anos. Você não vai passar de 100 anos. E após essa idade, eu nem sei se você que está me ouvindo vai chegar a 100 anos, a 40 anos, a 60 anos. Se a vida não levar você antes. Tá entendendo? Então, vai chegar um dia que as nações vão ser julgadas. Os povos vão ser julgados. Israel vai ser julgado. A igreja vai ser julgado. Os ímpios vão ser condenados. E Jesus quer te dar uma oportunidade para você se entregar para Ele de corpo e alma. Porque a Bíblia diz que Satanás será destruído no lago de fogo. Então, Satanás vai passar 1000 anos, 1 milênio, no lago de fogo.